Gerenciamento de processos, exemplos práticos no ambiente Linux. O que é um processo no Linux? Qualquer ação em execução do sistema Linux pode ser classificado como um processo que precisa ser gerenciado. Essa gestão só ocorre através de comandos específicos que determinam quando o processo vai parar, vai ficar em segundo plano ou ser iniciado. É possível também criar camadas de execução dos processos, colocando os mais importantes e principais em primeiro plano e outros em segundo plano. Desta forma, o kernel do Linux não será sobrecarregado e não terá sua capacidade prejudicada. Isso só ocorre porque o Linux é capaz de gerenciar os processos de forma eficaz, com o multiprocessamento real, desde que receba os comandos certos. No Linux, os processos são identificados, são definidos pelo seu proprietário, pelo seu status. Se em execução ou pausado, por exemplo, pela prioridade da execução e pelos recursos que ele necessita. Os atributos dos processos no Linux. É importante que você entenda que cada programa é pelo menos um processo e cada processo possui alguns atributos tais como o processo ID, que é o PID, que é a identificação do processo. Então, cada processo possui um número de identificação único. O primeiro processo, init, sempre terá o PID 1. E para os restantes dos processos, desse número é incrementado à medida que os novos processos são executados. O User ID e o Grupo ID, o ID do usuário e do grupo, os processos precisam ser executados com os privilégios de conta de usuário e de grupo associados a ele. Isso é importante porque assim o sistema pode determinar e gerenciar os acessos aos recursos. O processo pai. No Linux, nenhum processo é executado de forma independente dos outros. Todos os processos no sistema têm execução do init. Possui um processo pai responsável pela execução. O processo parent ID grava o PID do processo pai. Cada processo pai determine sua execução antes do processo filho. O processo filho é apadrinhado pelo init, ganhando o parent igual a 1. As variáveis do ambiente. Cada processo herda do processo pai algumas variáveis de ambiente, que simplesmente guarda alguns valores que podem ou não ser importantes para o processo em execução. É possível que durante a execução de um processo altere, incremente ou apague uma variável do ambiente. Um processo filho pode herdar as variáveis de um processo pai, mas um processo pai não consegue acessar as variáveis criadas ou alteradas pelos seus filhos. Diretório de trabalho. Os processos também são associados a um diretório de trabalho, onde podem fazer a leitura e escrita do disco. Os temporizadores, o kernel mantém registro da hora em que os processos são criados, bem como o tempo de CPU que eles consomem durante a sua execução. Estados e sequência de execução de um processo. Após ser criado, o processo recebe uma classificação, também chamada de estado de execução, que define se ele será executado imediatamente ou tardiamente. Essas classificações servem para priorizar, de fato, as execuções e impedir que processos menos importantes interfiram naqueles essenciais. Pensando nisso, saiba que existem 4 estados principais dos processos no Linux: executável, dormente, parado e zumbi. Você precisa conhecer cuidadosamente cada processo para administrar as sequências de modo assertivo. Executável, running. Como o próprio nome sugere, um processo executável é aquele que está apto para ser executado instantaneamente. Do inglês running, esse processo será preparado para ser
para a execução e pode ser liberado, sem maiores problemas, de modo quase natural. Ele passa a fazer parte da fila de Ready Carry, os prontos para rodar, apenas aguardando sua ativação através de determinado comando. Dormente, sleep. Diferentemente do anterior, o processo dormente ou inactive sleeping do inglês está inativo, apenas aguardando que algo aconteça para que ele seja executado. De modo literal, esse processo está dormindo até que algum comando o acorde para realizar a função no momento adequado. Ao contrário dos processos executáveis que vimos anteriormente, esse tipo de processo não consome nenhum recurso de CPU e fica inativo por tempo determinado numa outra fila. A partir do momento que esse processo terminar, o seu tempo de sono, sleeping, volta para o Ready Carry. Parado, stopped ou suspend. Como o próprio nome sugere, o processo parado está literalmente parado ou congelado. Ele não está em execução neste momento. O nome original, este processo é stopped ou suspended. É um resultado do comando stop, solicitado pelo usuário. Quando o usuário emite outro comando, pedindo para terminar a ação, resume, este processo retorna à lista de espera ou Ready Carry. Zumbis ou default. É possível, dentro de uma hierarquia de processos, que um determinado processo filho termine por algum tempo, motivo inesperado, e o processo pai se torne um processo zumbi ou default ou defunto. Os processos zumbi não podem ser determinados com o comando kill, porque eles já não existem mais. Isso acontece porque cada processo criado recebe um lugar na tabela de comandos do kernel. Quando ele termina, seu lugar na tabela do kernel recebe o resultado da execução. O resultado da execução é retido na tabela até que alguém consultá-lo, quando então é removido da tabela. O estado do processo é chamado de zumbi quando mesmo termina e o seu resultado ainda não foi retirado da tabela do kernel. Outra possibilidade especial é quando um processo qualquer que criou novos processos filhos que executam debaixo da sua hierarquia termine inesperadamente. Neste caso, os processos filhos perdem o seu processo pai e são adotados pelo processo init, o PID1, que é o pai de todos os processos. Essas duas situações descritas não são normais e podem ser ocasionadas por bugs nos programas.